Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Fábricas, responsáveis pela produção de diferentes produtos, desde supercarros até o alimento que chega na nossa casa. E hoje, direto da Superbom, uma super fábrica que produz sucos, geleias e diferentes tipos de alimentos vegetarianos e veganos. Você vai ver que são muitos os processos para que a produção funcione perfeitamente. Não à toa, para muitos cientistas, o funcionamento das nossas células podem ser comparados a uma fábrica pela complexidade existente dentro delas. Mas o que o estudo das nossas células pode nos dizer sobre as nossas origens? Bom, é isso que nós vamos descobrir no programa de hoje. Hoje vamos fazer uma viagem pelo macro, ao conhecer uma fábrica de alimentos, a Superbom. Quando ela passa por essas máquinas, ela faz ali a parte da rotulagem, coloca então o rótulo na garrafa e ela então já vai sentido para a nossa expedição. E ir a fundo no micro, para saber mais sobre as nossas células. Em cada parte do corpo, as células são um pouquinho diferentes. Elas têm um formato diferente, elas têm uma função diferente. E dentro das células, eu quero investigar a ação das proteínas motoras. Elas andam através de microtúbulos. Esses microtúbulos pensam em que fosse uma avenida. Se encontra um obstáculo deste lado, por exemplo, aí deste lado ela levanta. E ver como, no nosso dia a dia, existem automóveis que tentam imitar essas proteínas. Mas como tamanha complexidade poderia ter surgido? E como uma fábrica gigante pode existir dentro de nós de maneira microscópica? Daqui a pouco você confere isso e muito mais no Origens. Na natureza, é possível perceber uma diversidade quase infindável de animais com as suas diferentes características. E com os seres humanos não é muito diferente. Apesar de termos muito em comum, somos também diferentes uns dos outros, seja por uma impressão digital, pela história de vida ou até por um simples corte de cabelo. Mas e se descobríssemos que nós não somos exatamente o que observamos no espelho e que existe muito mais escondido dentro de nós? São trilhões de micro-organismos, cerca de 100 mil espécies habitando o seu corpo e 10 trilhões de células, cada uma com uma função específica programada para agir dentro do seu corpo. A célula é uma unidade que contém ali todos os componentes necessários para que ela viva e para que ela também influencie a vida das outras unidades vivas que estão ali junto com ela. E o que existe dentro de cada uma delas? Dentro de cada uma das células, nós temos então a membrana plasmática que reveste esse organismo. É como se a gente comparasse com a nossa pele, revestindo a célula. Dentro da célula nós temos o citoplasma, né, que é como se fosse o corpo da célula. E nesse citoplasma estão mergulhados as pequenas organelas, que comparando mais uma vez com o nosso organismo, seriam os nossos órgãos. Então as organelas dentro das células, cada organela tem a sua função. Uma tem a função de respiração, outra tem e produção de energia, a outra tem a função de aperfeiçoar proteínas que estão dentro das células. E o núcleo celular, que está lá no centro da célula, ele contém então o nosso DNA. Uma coisa que é bem interessante de citar. Nós sabemos que nós, humanos, somos compostos 70% de líquido, né? Pois é, essa é também a composição da nossa célula. 70% da célula é líquida, o que permite, então, a fluidez das organelas, né? Para que elas se combinem ali,
das moléculas, o trânsito das moléculas na célula. Vendo a complexidade por trás das células, o bioquímico norte-americano Michael Behe, autor do livro A Caixa Preta de Darwin, declarou: cientistas descobriram que estas moléculas trabalham como máquinas. Penso que para avaliar como a vida foi produzida, é necessário olhar para este nível molecular. Para Behe, a célula é comparada a algo muito comum na nossa sociedade: fábricas automatizadas, cheias de máquinas. Por isso eu decidi vir até São Paulo para conhecer de perto uma fábrica impressionante, responsável por diversos alimentos saudáveis e sucos maravilhosos que chegam aí na sua casa. Sim, eu tô falando da Superbom. E aqui, nós vamos conhecer os processos da fábrica e ver se a comparação que Michael Behe fez de que as células no nosso organismo são como uma fábrica faz sentido. Bom, estamos prontos para entrar, só que precisamos de alguns cuidados, Isso, né? antes de entrar então, já que você já tirou a aliança, Já. vamos só higienizar as mãos, pôr a touquinha e depois então a gente entra. Só assim que dá para entrar. Só assim. Bora lá. Tá quase como cirurgião, né? Vou secar a mão agora. Pronto? Pronto, vamos lá? Vamos! Edson, esse é o primeiro processo dos sucos. Isso, é aqui onde a gente faz o preparo do suco. Nós temos aqui vários tanques de 6.000 litros e aí quando o suco está nesses tanques, eles passam por esse processo de pasteurização, que é onde ele aquece a determinada temperatura, ele permanece ali por um tempo e depois ele resfria, para depois desse processo ele ser envasado lá do outro lado pela tubulação. Quantos litros você estava me falando que tem cada um desses? Cada tanque tem 6.000 litros, então cada vez que a gente faz é no mínimo 6.000 litros de suco que a gente prepara e que a gente invasa. Hoje, se você entra numa fábrica moderna, o que você vê? Um sistema totalmente automatizado. Você tem robôs que transferem esses reagentes. O produto final, eles encapsulam, guardam nas caixas, fecham, rotulam. É mais ou menos assim como a vida funciona. A vida é coisa de profissional e ela tem na sua base todo um sistema automatizado baseado em nanomáquinas e nanomotores. E essas máquinas funcionam todas regidas por um software central. Então imagina você entrando numa fábrica cheia de robôs, todos trabalhando através de um controle central, de um sistema automatizado e numa sincronia e numa eficiência perfeita. Essa é a vida, é assim que a gente entende a vida hoje. Então, se a gente pensar em uma célula e você pensa no que tem na célula, tudo que tem na célula é produzido ali de forma autônoma. Então, pensa que agora aí no seu organismo você tem trilhões de células, todas elas fazendo esse papel, se mantendo, produzindo novas organelas, produzindo as proteínas que você precisa para se manter viva, produzindo as proteínas que têm atividade catalítica, as enzimas. Em cada parte do corpo, as células são um pouquinho diferentes. Elas têm um formato diferente, elas têm uma função diferente. Bom, de volta aqui na fábrica, a gente continua aprendendo um pouco de como as coisas funcionam. Edson, por onde vem o suco? Então, o suco, depois que ele fica pronto lá no preparo, ele vem por essa tubulação e ele então chega nessa tubulação aqui e aqui então ele recebe as garrafas vazias, que ela vem por esse processo para poder lavar as garrafas. Então aqui tem essa máquina que vira a garrafa ao contrário, de ponta cabeça, coloca água com produto químico próprio para poder lavar. Então
todo aqueles 6 mil litros que ficou pronto de um lado, ele invasa aqui durante 1 hora, 1 hora e meia, ele fica pronto. Depois do invase ele põe a tampa e ele então passa para um outro processo, que é o processo de resfriamento da garrafa. Estamos quase na parte final do processo todo, né? Isso mesmo. O que mesmo. mais falta aqui? O que faz acontecer aqui? Aqui praticamente a gente faz a rotulagem e depois a gente monta o fardo. Então a garrafa ela está vindo já fria. Quando ela passa por essas máquinas, ela faz ali a parte da rotulagem, coloca então o rótulo na garrafa e em seguida ela faz a parte do fardo. Ela monta o fardo e ela então já vai sentido para a nossa expedição. Depois a gente pega e compra e leva para casa. Exatamente, isso mesmo. E eu vou levar o meu suco já já. Mas você acompanhou comigo alguns dos processos que ocorrem na fábrica da Superbom. Desde a pasteurização do suco até o fardo de garrafas ser montado. Com as nossas células, algo semelhante acontece. Cada célula do nosso corpo é como se fosse uma pequena fábrica, realizando tarefas diferentes e tudo com muita inteligência. Nós temos desde células ósseas, que ajudam a manter nossa estrutura, até células cerebrais, musculares e tantas outras. Todas elas têm o mesmo DNA, mas em cada parte do corpo, as células têm morfologia diferente e têm funções diferentes. Então, elas usam partes do DNA em cada parte do corpo. Quem programou isso? Como que essas células se aperfeiçoaram dessa maneira? Né? E se a gente pensar ainda de que o nosso organismo, assim, adulto, veio a partir de um feto e esse feto a partir de um embrião e esse embrião a partir de um zigoto. Uma única célula que foi fecundado, né? A união do nosso óvulo, que na verdade hoje é chamado de ovócito, com a união de um espermatozoide, duas células se uniram, compuseram ali, né? Formaram um zigoto, uma célula viva, e a partir de uma célula viva, originando embrião, feto, o ser humano, né? A pessoa. Com tantos processos dentro de uma célula, um em particular chama a atenção: as proteínas motorizadas. E é sobre isso que vamos falar daqui a pouco. Elas andam através de microtúbulos. Esses microtúbulos pensam em que fosse uma avenida. Se encontra um obstáculo deste lado, por exemplo, aí deste lado ela levanta. Vamos ver como a tecnologia imita algo dentro de nós. E descobrir o que tudo isso tem a ver com as nossas origens. É logo depois do intervalo, não perca. Quando ela passa por essas máquinas, ela faz ali a parte da rotulagem, coloca então o rótulo na garrafa e ela então já vai sentido para a nossa expedição. Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. E no bloco anterior você acompanhou a minha visita a uma fábrica. O motivo da visita foi uma comparação com as nossas células. Se você entra numa fábrica moderna, o que você vê? Um sistema totalmente automatizado. É mais ou menos assim como a vida funciona. E agora eu vou descobrir algo relacionado às células. Eu estou falando das proteínas motoras. Antes do intervalo, nos vimos que dentro do nosso organismo existem diferentes células com diferentes funções. Agora imagine uma cidade. Para ela funcionar, é preciso que cada um faça a sua parte. Para que muitas pessoas possam ir de um ponto a outro da cidade, elas usam um transporte. E dentro das células, para que elas funcionem, existem proteínas que fazem esse trabalho de transporte. Nós vamos ter proteínas ancoradas na nossa membrana plasmática, também na nossa membrana nuclear, que vão favorecer o transporte de moléculas de fora para dentro e de dentro para fora. Agora, nós temos também outras proteínas, que são as proteínas de locomoção. Essas proteínas, elas vão proporcionar um movimento na célula e para a célula.
Por exemplo, nós temos proteínas de locomoção que vão compor cílios dentro de algumas das nossas células, né? Esses cílios que estariam, por exemplo, na nossa estrutura pulmonar, né? Existem alguns cílios também, na verdade não são exatamente cílios, seriam vilosidades. Temos ali no nosso intestino, que vão favorecer a absorção, o transporte de algumas moléculas para dentro da célula. Então, temos esses tipos de proteínas, mas são tão numerosas e cada uma tem um nome também complexo que em uma entrevista como essa, em uma fala como essa, é impossível eu elencar aqui todas elas. Apesar de numerosas, uma proteína motora me chama a atenção: a cinesina. As cinesinas é um tipo de proteína motora. Elas cumprem várias funções na célula. Uma delas é o transporte de organelas, né? Normalmente do centro da célula à parte periférica dela, sim? E o que mais elas fazem? Elas estão envolvidas, por exemplo, nos processos de mitose e meiose. São muito importantes. As cinesinas são constituídas por uma cabeça que interage com a carga a ser transportada e por duas espécies de pernas que permitem o seu deslocamento, o que os cientistas apontam como uma proteína transportadora de carga. Por isso, eu vou passar boa parte do dia em um caminhão de guincho, vendo as dificuldades por trás de se carregar tanto peso. Bom, gente, agora eu estou na sede da empresa Cunha Autossocorro. Eu vou conversar com o dono, o seu Evandro. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Há 33 anos ele se dedica cuidando de veículos de outras pessoas. Exato. Transportar. Seu Evandro, quantos veículos, mais ou menos, o senhor reboca por dia? Em torno de 10 veículos aí, dia, quando está devagar. E esse equipamento que está aqui com a gente, ele pode transportar que modelos de veículos? Até que toneladas, mais ou menos? Ele transporta veículos pequenos até uma van. Quais são as coisas que vocês consideram para poder fazer seu trabalho do jeito que tem que ser? Tem que ter muita atenção, né, para estar carregando o veículo, porque qualquer vacilo, o veículo pode descer e, Deus o livre, causar um outro tipo de acidente, né? Se uma cinesina estivesse nas ruas, o trabalho também não seria dos mais fáceis. Semelhante ao que ocorre nas nossas células, as cinesinas teriam que desviar de obstáculos nas ruas, carregando um enorme peso até chegar ao seu destino. Elas andam através de microtúbulos. Esses microtúbulos, pensam que fosse uma avenida. E que nem uma avenida, você não tem uma avenida para você sozinha, quem dera, né? Tipo, evitaria engarrafamento, né? Mas o que você encontra? Carros, bikes, motos. Então ela encontra outras proteínas, composto, né? E ela tem obstáculos que ela tem que ir sorteando, né? Tem que driblar isso para conseguir passar e chegar no seu objetivo. Só que o interessante é que ela consegue. E a gente fica pensando, como que ela consegue? Então, os pesquisadores, no ano de 2019, publicam um artigo muito interessante sobre isso. Eles fizeram uns experimentos in vitro para ver ao vivo, né, como isso acontecia. E eles encontraram que essas proteínas, elas trabalham em equipe, entendeu? Então, quando elas é uma equipe de proteínas motoras, kinesinas, que vão transportando, né, uma carga que elas levam, né? Aí, quando encontra um obstáculo, se encontra um obstáculo deste lado, por exemplo, aí deste lado ela levanta, aí a outra continua andando, passou o obstáculo, aí desce, continua seu percurso. Esse mesmo trabalho de transporte de carga pode ser visto no caminhão de guincho. Então, seu Evandro, você já fez uma primeira coisinha? Sim. Lá dentro da cabine, a gente aciona a plataforma para ela poder vascular para pegar o veículo. Vai vascular a plataforma para poder pegar o veículo. Certo. O veículo está aqui atrás. Isso, ele teve uma pane elétrica. Aí a gente vai colocar os ganchos na bandeja para poder
puxá-lo. Estima-se que um caminhão guincho, como o do Sr. Evandro, suporte 1,5 toneladas. Ou seja, o carro pode atingir velocidades acima de 100 km por hora com esse peso todo sobre ele. E enquanto eu ando de guincho e converso com o Evandro, eu fico pensando como as cinesinas, as proteínas motoras, fazem um trabalho tão complexo quanto um guincho poderiam ter surgido e o que elas nos dizem sobre nossas origens. Quais são as dificuldades das cinesinas? Surgindo a partir de eventos, alguma coisa nada guiados, nada planejados? Nossa, a gente vê vários inconvenientes, né? O primeiro é que o surgimento de uma proteína pelo acaso é basicamente impossível. Não só impossível desde o ponto de vista químico, mas também da informação biológica, porque a proteína, para ela cumprir sua função, ela precisa de ter uma sequência certa de aminoácidos. E essa sequência certa, ela não surge pelo acaso. Inclusive, o Prêmio Nobel de Química, se não me engano, de 2018, chegou nessa conclusão. A gente só consegue sintetizar proteínas que tenham uma função quando a gente determina a sequência delas de forma certa para cumprir essa função. Quando a gente criava proteínas de forma aleatória, elas ficavam sem função alguma. Entendeu? Então, essa é uma dificuldade. Mas supondo, né, que por algum milagre, algum acaso, né, tivesse surgido uma primeira cinesina que tivesse essa função motora, né? Vamos supor. Aí ela chega, vai andando no seu microtúbulo e encontra esse obstáculo. O que ela vai fazer? Fica aí. Não tem como ultrapassar o obstáculo, né? Ela precisaria de uma equipe de outras cinesinas para poder driblar esse obstáculo e atravessá-lo e continuar seu percurso. Então, a gente vê como o designer da vida, né? Ele já viu que ele não ia para otimizar, né? Porque ele sempre otimizou tudo. A gente vê muita otimização na vida, né? Dos recursos e tudo. E ele falou, eu não vou colocar um microtúbulo especial para as cinesinas, né? Você vê também o uso de uma informação arbitrária e funcional para que essa sequência de aminoácidos fosse a sequência certa para que desse uma proteína que cumprisse essa função. Então, a função o papel do designer é muito claro, tanto nas proteínas como nas células. Conhecer a fábrica de alimentos é super bom. Andar no caminhão guincho foram experiências muito legais. Principalmente se a gente imaginar que dentro de nós existe algo tão ou mais complexo que uma fábrica ou um caminhão, como é o caso das células e das proteínas motoras. E quando pensamos que muito do que vimos no nosso dia a dia tem como inspiração a natureza, não tem como não questionar. Quem projetou a vida? Existe um autor por trás de tanta complexidade e organismos eficientes na natureza? É isso que eu vou continuar investigando no seu programa de ciência criacionista, o Origens. E na semana que vem, vamos até o Rio de Janeiro para falar sobre uma possível assinatura de Deus no DNA humano. Eu vou conhecer a assinatura de um grande artista. Você já contou quantos quadros você fez? Ao longo da minha trajetória, aproximadamente 350 quadros. E ainda rever um grande amigo. Oi, Ana. Legal que voltou. Percebi a sua ausência. Não perca minha próxima aventura aqui no Origens.